Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos sobrevivendo. Dá pra ver que a minha voz já tá esquisita. Pois é, tô bem baqueada. Tô com papel aqui, caso de coriza. Mas nada pode nos impedir de ler a palavra de Deus. Eu já estive bem pior. Ano passado eu estava com pneumonia. Brabo. Eu participei de uma corrida de rua. Resiliência é meu nome. Então nada pode nos impedir de continuar lendo esse livro maravilhoso que nos leva a tantas reflexões, né? Nossa, a gente fica pensando, é muita coisa. Hoje nós vamos continuar com o discurso de Elifaz, né? Um dos amigos mais chegados ali de Jó. E ele fala um monte de coisas do pensamento dele. Vamos ler pra gente entender melhor, né? Capítulo 5 do livro de Jó. Então ontem nós terminamos, ele termina falando: a nossa vida se acaba como cai uma barraca, morremos sem ter alcançado a sabedoria. Isso ele faz, que ao invés de consolar, ele estava mais ele estava mais prejudicando. Ai, desculpa, gente. Ele estava mais falando loucurada, né? Mas vamos conversar sobre isso aqui. Ele continua. Grite, Jó! Ele fala. Será que vocês estão me ouvindo aí? Acho que estão. Grite, Jó! Ele começa o capítulo falando isso. Grite, Jó! Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Fique desgostoso e amargurado. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Uma vez eu vi um homem sem juízo, que parecia estar progredindo na vida, mas eu o amaldiçoei a família dele. Os filhos dele não têm segurança nos tribunais, são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegam o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como como as faíscas das brasas voam para cima. Que loucurada que ele está falando aqui, né? Vamos respirar fundo e vamos ver aqui. Ele está falando o seguinte: grita, Jó, grita, porque ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo e também leva à morte. Isso é verdade, né? O que acontece com ele faz, assim, que eu estou percebendo, né? Ele fala muita verdade. Ele fala muitas verdades, assim, tipo isso, né? Resumindo, trazendo para os nossos de ficar em depressão é loucura e leva à morte. Não é verdade? É verdade, só que quando você vai abordar uma pessoa com depressão, vamos usar a depressão aqui, claro que a depressão é pequena perto de tudo que Jó sofreu, nós já lemos no capítulo 1, né, 2 ali, foi horrível, tenebroso, mas uma pessoa com depressão, se você chega perto dela e fala umas coisas dessa que ele estava falando, você prejudica mais, é um consolo velado, sabe, é uma acusação disfarçada. Você está acusando. Aqui quando ele fala que, quer ver? Nesse versículo aqui que eu percebi, ó. Os seus filhos não têm segurança nos tribunais, eles são condenados injustamente. A sua família é amaldiçoada, o faminto cobiça suas coisas, essas coisas assim. Ele está falando de Jó. Implicitamente, ele está falando de Jó. Porque Jó era próspero, farto, tinha filhos, tinha tudo ali, tudo do bom e do melhor. Então só quando tem tudo do bom e do melhor que a pessoa quer adorar a Deus. Quando perde tudo, desiste de Deus. O capítulo de Jó é exatamente sobre isso. O melhor amigo, um dos melhores amigos dele está falando isso com ele aqui e ele continua firme orando, ele não desiste, ele é uma pessoa de Deus, né? Versículo 8. Jó, se eu fosse você, eu voltaria para Deus e entregaria o meu problema para Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Olha que coisa agoniante que Ele faz, está falando com ele. Quando você lê só por ler,
ler por ler aqui é uma verdade. Ó, se volte para Deus, né? Ele faz coisas maravilhosas, ele ainda faz milagres, é uma coisa bonita. Só que aqui no caso dele, ele tá xingando Jó de desviado. Ele tá falando, você não tem contato com Deus, você tem que se voltar para Deus, você tem que se converter. É isso que ele tá falando, e nas entrelinhas dessa história, sabe? Seus filhos pecavam, sua família pecava, por isso que vocês perderam tudo. Vocês não têm Deus no coração, vocês têm que se converter, vocês têm que ser cristão, ou sei lá, judeu, não sei, você tem que se converter. É isso que ele tá falando aqui. E quando eu tô lendo esse aqui, tô lembrando de uma vez que aconteceu uma história muito difícil comigo. Muito difícil. Eu fiquei por muitos dias bem abalada, sabe? Eu vou contar essa história pra vocês porque esse capítulo aqui é bem pequenininho, tem 27 só. Senta que lá vem história. Não, mas essa história é rapidinha. É sobre isso aqui. Eu sou cristã desde que eu nasci. Minha família toda é cristã. Tanto católicos quanto evangélicos, todo mundo. A parte do meu pai, acho que todas são evangélicos. A parte da minha mãe é misturado, crentes e católicos. Mas todo mundo é cristão, todo mundo é de Jesus. E eu sempre fui assim. Quando eu mudei pra cá, pra Porto Alegre, a vida aqui ficou muito difícil. Primeiro por causa do frio. Era um frio horrível. Eu tava sozinha, com 2 crianças pequenas, sem ninguém. Foi muito difícil, né? E aí eu mudei para essa casa, para esse apartamento aqui que eu moro agora, e eu conheci algumas pessoas aqui no condomínio. Daí conheci um casal que era crente. Eu falei, ai, que bom, né? Vou conhecer uma igreja, vou ficar com eles, né? Porque eles são meus irmãos, né? São pessoas que me compreendem. E comecei a participar, eles me chamaram para a célula da casa deles, eles estavam fazendo uma célula com o pessoal de outros lugares, né? Não era do condomínio. E eu fui, comecei a chamar as pessoas aqui, levar os vizinhos, a gente foi, tava muito legal, tava muito bom, era muito gostoso lá. Daí teve um dia que ela falou assim, vamos lá na minha igreja, vai ser bom, vai ter não sei quem lá e tal, uma igreja numa vila aqui pra dentro, uma vila aqui pra dentro. Eu peguei e fui, levei a Una, né, a gente foi, nossa, toda feliz, achei uma igreja, né, que pelo menos eu já conheço alguém, já vou fazer umas amizades e tal. Chegou lá, na igreja, na hora do apelo que as igrejas evangélicas fazem, se você nunca foi, aconselho que vá um dia. Era uma igreja bem tradicional, assim, o pastor começou a fazer um apelo lá, e ela insistiu que eu fosse lá na frente, e eu fiquei assim, mas por que eu tenho que ir lá na frente aceitar Jesus, como as igrejas evangélicas falam, né? E eu fiquei totalmente desnorteada, assim, eu não sabia o que falar. E ela insistindo, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Aceitar Jesus para você se livrar, se libertar, sei lá, como se falou umas coisas lá comigo. E eu entrei em transe, assim, foi muito traumático para mim, gente, foi muito difícil. Porque eu me senti assim, gente, será que essa pessoa não percebe que eu sou crente? Todo mundo que me conhece, vocês aí que me conhecem, só de chegar perto de mim já sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou crente. E a pessoa me obrigar a ir lá na frente, e eu constrangida com ela, porque ela estava insistindo muito, sim, o marido dela também. Eu fui meio que para agradar ela, né? E chegou lá na frente do altar, e o pastor lá orando, as pessoas orando para eu aceitar Jesus, e aquela situação foi tão horrível, gente, foi tão dolorido, foi tão... Eu fiquei com dó deles, por eles estarem me julgando não crentes, acho que eles acham que só a igreja deles, que é de crente, de Deus, né? Que eu deveria aceitar Jesus, o Jesus deles, não sei, não entendo até hoje, sinceramente, o que aconteceu ali. E eu me senti muito suja, gente, eu me senti muito mal, foi muito ruim pra mim, porque eu me sentia falsa, hipócrita, eu me senti nojenta, eu me senti podre de estar lá na frente, fazendo número, as pessoas orando em cima de mim, e eu crente. Ai, foi uma situação muito difícil, sabe? Não tô falando demais, né? Uma situação muito difícil pra mim. Eu cheguei em casa, eu tomei banho de bucha, eu esfregava assim, ó, o corpo, e eu pedia perdão, e eu chorei tanto debaixo do chuveiro, pedindo perdão pra Deus por ter cedido essa tentação de ir lá na frente, porque na verdade eu acho que ela queria agradar o pastor dela, as pastoras lá, ela queria fazer alguma média com as pessoas da igreja dela.
que estava levando gente para a igreja, alguma coisa assim que ela pensou, não sei, que eles, né, o casalzinho pensou. E eu fiquei muito mal, fiquei uma semana assim pedindo perdão a Deus por ter participado dessa nojeira, pra mim isso é uma nojeira. E por que eu tô contando essa história, né? Porque na verdade veio agora na minha mente, quando eu li aqui, quando ele fala com Jó, que Deus falou que o Jó era um homem justo. Deus falou que ele era. Não que eu tô me comparando com o Jó, né? Que eu não sou justo igual o Jó, claro que não. Se não for Jesus na minha vida, tá tudo lascado. É Jesus em primeiro lugar, a cruz de Cristo aqui na minha frente para me manter calminha aqui dentro do meu corpo. Mas assim, essa história dele, ó, ele fala com ele, ó, Jó, se eu fosse você, eu se voltaria para Deus, volta para Deus, se entrega teu problema a ele é muito maravilhoso, ele faz milagres, Deus dá chuva na terra, ele faz água cair dos campos, Deus põe os humildes nas alturas e põe num lugar seguro os que choram. Ele está falando com Jó, se converte, aceita Jesus, vai lá na frente fazer graça. Ainda bem que Jó não foi, gente. Se eu tivesse lido isso aqui, talvez, e tivesse a consciência que eu tenho nesse momento, eu jamais teria ido. Depois eu desapareci, eu nunca mais fui na célula deles ali, eu nunca mais nem falei, eu não tive coragem de questionar eles. Porque, na verdade, eles menosprezaram a minha inteligência e menosprezaram a minha fé. Porque eles acham que a fé era só deles, do jeito deles, da forma deles. Não seja assim, gente. Não seja assim, seja mais empático, seja mais humilde. Não faz isso com os outros, não fica obrigando as pessoas a ir para sua igreja. A igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode te salvar. Não existe outra forma de salvação. Não existe, é só Jesus. Igrejas A, B, C, D, F, G, H, I, J, Z não salva ninguém. E você menosprezar uma pessoa porque ela não é da sua igreja, que no caso a religião, eu creio, né, que é a mesma, né? É a religião evangélica. Mas a igreja dela que era mais especial. E ela fez eu pagar aquele mico, passar aquele papelão que eu me senti nojenta diante de Deus. E se ele faz, tá falando isso com Jó. E Jó fica ouvindo, né? Jó tem uma paciência, né? Jó tem uma paciência mesmo. Por isso que fala paciência de Jó. Porque é isso aqui, olha como é que ele é paciente. O cara tá falando pra ele, se converte, aceita Jesus, vai lá na frente. Você não é crente, é por isso que você está sofrendo, você não é crente, você não é cristão, vai aceitar, vai se converter, Deus faz planos. Olha só, no versículo 12, Deus faz com que os planos dos espertos falhem, que as ações fracassem, Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro, ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fossem noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Realmente, Deus faz tudo isso, mas na verdade o que ele estava fazendo aqui era consolar disfarçadamente, alfinetar. Ele estava alfinetando Jó aqui. Ele estava falando todas as verdades, que Deus realmente faz isso, mas essa palavra não era para Jó. Como falar para mim e aceitar Jesus numa igreja. Não tem nexo uma coisa dessas. É a mesma coisa que... Você acha que Jó, com toda a fé que ele tinha, ele já não sabia isso aqui? Ele sabia. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas. A gente tem que aceitar as pessoas. Esse negócio de salvar as pessoas, isso é loucura, gente. Quem salva é o Espírito Santo. Quem salva é o Espírito Santo. Jesus, quando subiu, voltou para Deus... Ele mandou o Espírito Santo vir aqui morar dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos que conhecer, que ter intimidade para ouvir a voz dele. Ele viu um espírito no quarto dele e tinha certeza que era o Espírito de Deus. Tomou aquilo como verdade e acabou. Espíritos maus também existem. Claro, eles estão ao derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Dentro de nós estava o Espírito Santo. É isso que a gente tem que recorrer. A gente não pode acreditar em qualquer coisa e ficar acusando as pessoas pelo que a gente acredita. Imagina. Isso é feio, isso dói, gente. Eu contei essa história pra vocês aqui que eu não faço script, vocês já sabem, né? Eu não edito nada, não faço nada, eu sento e leio. Mas realmente ela veio na minha mente, porque eu fiquei por muitos dias tomando banho de bucha de mato
me esfregando e pedindo perdão por ser tão idiota, por deixar essa pessoa, onde eu errei. Como assim ela não percebeu que eu era crente? Ai, foi horrível. Mas vamos voltar aqui. Ai, 17. Feliz é aquele que Deus corrige. Olha só, o que ele faz, está falando com Jó. Feliz é aquele a quem Deus corrige, está falando coisa boa para ele, mas implicitamente está falando para ele, você tem que se converter, você tem que ser crente, você tem que melhorar. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. É o título que eu coloquei aí na frente da capa, né? As suas mãos curam, as mãos de Deus curam. Achei tão bonito isso aqui, gente. Achei bonito esse versículo porque eu creio nisso. Eu creio que as mãos de Deus curam. Se você está doente, está enfermo e está com aquela dor no peito, assim, aquela dor que não é física, aquela dor que te agonia, te dá um nó, que sua cabeça fica virada, essa dor escondida, Deus cura. A mão de Deus cura essa doença. Ele tira com a mão. Já viu esse ditado? Ele tirou com a mão. Geralmente quando você faz uma massagem, alguma coisa, eu tô falando isso porque eu também já fui esteticista. E quando eu fazia massagem nas pessoas, elas falavam, mas tirou com a mão a minha dor. Deus também tira com a mão a sua dor. Deus também tira com a mão a sua doença, o seu problema, a sua dificuldade. Eu creio muito nisso. Ele está falando isso com Jó. Será que Jó não sabia? Vezes após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Olha que teologia errada. Gente, isso está errado. Ele é um crente religioso. Ele é um crente religioso. Ele se baseia nas próprias experiências. A gente não pode ser assim. A gente tem que ter a paciência de Jó para aguentar isso aqui. Isso aqui está errado. Deus salvará do perigo e não deixará que nenhum mal te aconteça. Daí você pega e perde alguém da família, perde um emprego, pega uma doença igual eu, tô mega resfriada. Então Deus não... Então eu não sou, é de Deus. Deus salva você do perigo e não deixa nenhum mal te acontecer. Eu tô aqui com o nariz escorrendo, doente, Roberta doente, e aí? Eu não sou crente, eu tenho que ir lá na frente aceitar Jesus na igreja dos outros? É justo isso? É certo? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Você é essa pessoa que fica querendo obrigar as pessoas a aceitarem a sua igreja? Porque para aceitar Deus, Jesus, é aqui, é agora, é nesse momento. É dentro do ônibus, é na rua, é no esgoto, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar você pode aceitar Jesus. Em qualquer lugar. Você não precisa de forma alguma ir para uma igreja para você aceitar Jesus. De forma alguma. De forma alguma. Ele está falando aqui que nenhum mal Deus deixa acontecer para quem é de Deus. Então Jó está lá podre, todo cheio de ferida, morreram todos os filhos, perdeu todo o dinheiro dele, a mulher dele mandou ele morrer. Então ele é um lixo. Como que nenhum mal deixa acontecer? A teologia de Elifaz é uma teologia muito comum nos dias de hoje, mas nós não somos assim. Nós aqui do Toque de Cá estamos aprendendo com essa história, partindo da certeza de que Deus falou que Jó é justo e está sofrendo dessa forma. E Elifaz está falando uma coisa que a verdade é dele, não é a verdade de Deus. Jó é justo e está sofrendo, e aí? Jó está sofrendo para que mais pessoas possam ler essa história e se convencer, se converter, voltar para os seus caminhos de que a fé em Deus não é um mar de rosas eterno, não é isso. Todo mundo passa pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas, porque nós estamos num corpo carnal, num corpo pecador, num corpo sujo, que Jesus já nos salvou, Jesus já nos libertou. O corpo é carnal, mas a alma é pura, é limpa, é livre, porque Jesus já pagou pela nossa alma, Ele não pagou pelo nosso corpo. O nosso corpo vai voltar para o pó. Se você acha que Ele pagou pelo seu corpo, você está enganado. Ele não quer saber do seu corpo, Ele quer saber da sua alma, da sua verdade, é isso que Ele quer saber. Essa teologia dele aqui é feia. É uma teologia de pessoas que não têm empatia com as outras. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra.
e em tempo de guerra ele salvará da espada. Quantos crentes passam fome? Quantos crentes são assassinados? Gente do céu, esses dias eu estava lendo uma reportagem, um pastor, um velhinho, um senhorzinho, deu carona para uma pessoa na rua. Estava passando, viu a pessoa na rua, deu carona, o cara matou ele. Pastor da igreja. Essa teologia que ele faz aqui, tá certo? Em tempo de guerra ele salvará da espada. Tá errado isso aqui, gente. O justo sofre sim. Sofre porque Deus, Jesus, salvou a nossa alma e não o nosso corpo. Nosso corpo volta pro pó e é pecador. Ele protege das más línguas. E você não terá medo quando houver destruição. Quem não tem medo? O crente não tem medo? O cristão, o católico não tem medo quando tem destruição? Isso é mentira também. É uma teologia errada. É boas palavras, palavras belíssimas que ele fala aqui, que te convencem com o glamour das palavras, com a poesia das frases, dos versículos, mas na verdade é mentira. Ele protegerá das más línguas. Nosso Deus, isso aqui não tem condição nenhuma de ser verdade. De ser verdade, eu fui traída pelo meu ex-marido e as pessoas falavam que eu era culpada. As más línguas falavam mal de mim. Eu sou a prova de que isso aqui é mentira, gente. Isso aqui é mentira. As pessoas vão falar mal de você sim, porque o corpo é pecador, é sujo. E se não tiver a graça de Cristo sobre nós, a gente não consegue fazer as coisas certas, coisa boa. Se você faz coisa boa, você é de Deus. Porque o corpo não quer que você faça nada de bom. Você se rirá quando houver violências e faltarem alimentos e não terá medo dos animais selvagens. Mentira também. Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado. Os animais selvagens não o atacarão. Mas os animais foram lá e atacaram a terra dele toda e ele é justo. Mentira de novo, uma teologia errada, uma teologia de fantasia, uma teologia feia, uma teologia que engana as pessoas. Quantas pessoas vão para a igreja e aceitam Jesus lá na frente acreditando nisso aqui? Isso aqui é mentira. Nós temos que aceitar Jesus por entender o plano de salvação, entender o que Ele fez por nós e não porque vamos ficar livres aqui na terra. A vida em abundância é a paz em meio ao caos, que é o nome do livro que eu escrevi aí para vocês. Encontrando Deus em meio ao caos. Eu escrevi esse livro, justamente esse e-book, por causa disso aqui. Isso é a paz, isso é a vida em abundância. Ah, mas Jesus falou que eu vou ter vida em abundância. A vida em abundância é encontrar Deus no meio do caos, é encontrar Deus no meio do bicho selvagem, é encontrar Deus onde Jó está. Olha onde Jó está destruído. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens, a mulher dele negou ele, mandou ele morrer, os amigos estão falando para ele se converter. É uma dor horrível. É feio, é horrível. Deixa eu voltar. Na sua casa você viverá em paz. Quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Quer dizer, ninguém vai roubar. Crente não é roubado? Católico não é roubado? Cristão, gente, servo de Deus não é roubado? É sério isso? Não acredite nessas teologias, gente, por favor. Ele é doido, ele é doido igual muita gente que a gente conhece. Esse caso dessa vizinha, que eu nem sei se já foi embora aqui, mas enfim, tá entregue. Tá entregue pro universo aí essa história. É errada essa teologia dele. Você terá muitos filhos e seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Palavras lindas, doces, maravilhosas, mas que trazem no fundo uma ofensa, uma espada dentro do peito de Jó, falando que ele vai ter tudo isso se ele se converter, se ele se virar para Deus, que ele está afastado de Deus, por isso que ele está sofrendo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. E assim terminamos o capítulo 5. Eu revoltadíssima com Elifaz. Deixa eu ver quanto tempo. 24 minutos, Jesus. Eu estou aqui brava com Elifaz, gente, porque... E com todas essas gente que são Elifaz na vida. Agora você já arrumou um novo
Xingamento. Quando a pessoa começar a querer te converter, você fala, você tá igual ele faz. Seja culto. Aprendeu aqui no Toque de Klein. Não seja teólogo e fica teologando aí pelos outros aí como ele faz isso. Beijão no seu coração e até amanhã. Capítulo 6.